Fala galera que pensa pro alto, tudo certo com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje nós vamos falar: será que a vida tem algum significado mesmo, de verdade? Parece que as coisas às vezes são tão sem sentido, né? E é sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo. Hoje, então, é dia 30 de setembro, o último dia do mês de setembro. Setembro que foi escolhido o mês para nós falarmos, né, sobre a prevenção ao suicídio e, consecutivamente, sobre depressão e essas questões que levam, então, ao pensamento de ideação suicida. Então, assim, fica comigo nesse vídeo, compartilha ele aí. Se você não é inscrito no canal, você se inscreve nesse canal, né? Você compartilha com a galera, deixa o seu like, comenta o que você está achando do vídeo e siga a gente lá em todas as nossas redes sociais, beleza? Então vamos lá falar sobre: será que a vida de fato tem algum sentido? Né? Porque às vezes parece que não, né? Parece que a gente está aí, nós nascemos e aí a gente vai se relacionando com algumas pessoas, nós mudamos de estado e parece que a coisa parece assim, vira, né, uma normalidade, uma rotina muitas vezes. Às vezes parece que a minha vida é só acordar, ir pro colégio, ou assistir a aula online, ou depois eu vou trabalhar, ou eu fico em casa, ou vou fazer alguma coisa, vou jogar e tal. Parece que vira uma rotina, algo sem sentido. Olha só, deixa eu te contar uma história. Uma vez o presidente Bill Clinton estava participando de um programa na MTV, né, com alguns jovens assim, e levantou uma jovem lá de 18 anos e perguntou para ele: ô presidente, seguinte, morreu há pouco aí o vocalista do Nirvana e ele se suicidou. E provavelmente ele se suicidou porque dentro dele tinha o mesmo vazio que tem na nossa geração de jovens. Então, qual que é a solução para o senhor para a questão dos jovens? Como é que o senhor vai ensinar o sentido da vida? Como é que o senhor vai propor o sentido da vida para os jovens americanos? Cara, todo mundo ficou assim: uau, que pergunta, né? Como é que o presidente vai fazer isso, né? E até a revista Times ela falou, né, tipo, cara, o presidente não tem uma solução, um projeto para isso, tipo, de uma maneira irônica assim e tal. E aí o presidente deu uma resposta para ela, cara, deu uma resposta de uma cultura terapêutica, né, porque nós vivemos muito essa questão da cultura terapêutica. Aí qual foi a resposta dele para ela? Tipo assim: não, na verdade, nós não precisamos buscar qual é o sentido da vida, nós não precisamos nos questionar, o importante é que você se sinta bem com você mesmo. E aí você então não precisa se preocupar com essas coisas. Se sinta bem com você mesmo e siga a sua vida. Bah, cara, essas respostas da cultura terapêutica, ela não funciona para nós. Não funciona para a nossa vida. Isso pode nos anestesiar por um período de tempo, mas ela não vai trazer a solução da resposta que nós nos questionamos, né? E é difícil, cara. Às vezes eu me questiono sobre isso. Eu também sei que você que daí também se questiona sobre essa questão, né? Tipo, se questiona sobre essa questão, ficou meio redundante, mas enfim, né? Nem vou cortar essa parte, deixa aí pra gente, o pessoal ver o quanto eu sou redundante às vezes. Então, galera, e nós, tipo, às vezes dói fazer essas perguntas, às vezes a gente se sente assim, a gente não quer nem pensar sobre isso, né? Ah, não quero pensar sobre isso, porque aí eu vou ter que buscar uma resposta. Bom, aí então quero falar pra você que a resposta terapêutica, ela não responde o sentido da vida. Ela pode te ajudar dentro desse universo que é viver, né? Das emoções, alinhar suas emoções, te orientar, te dar alguns parâmetros, mas não vai responder qual é o sentido da vida pra você, qual é o propósito pra sua vida, né? Aí deixa eu te contar outra história aqui. Teve um cara, um americano também, que ele pegou, cara, ele era um motorista de caminhão, ele morava lá perto da linha férrea de Los Angeles, e aí ele tava lá de boa todo dia, à tarde, ele sentava na sua cadeira, pegava a sua cerveja e ficava ali sentado e tomando sua cerveja. E um dia ele teve uma bela ideia, né? Eu vou comprar uns balões, né? Uns balões meteorológicos, vou amarrar na minha cadeira e vou sair flutuando uns 30 metros, né? Sair aí flutuando uns 30 metros por cima da casa dos meus vizinhos e vou dar uns joinhas pra ele, né? Só que esse cara foi, e daí ele comprou esses balões, amarrou na cadeira um dia, e só que os vizinhos vieram, ajudaram ele e tal. E aí o cara começou então, pegou um sanduíche de pasta de amendoim, né, pegou uma cerveja, sentou na cadeira, pegou uma espingarda, colocou na mão e falou: quando o negócio começar a subir muito, eu vou dar tiro aqui nesses balões, e aí eu vou descer. E aí então ele começou, tava sentado ali, ele falou: não, posso soltar, solta a cadeira que eu vou voar. E aí começou, velho.
Ao invés dele voar 30 metros, ele flutuar 30 metros, ele flutuou 3.000 metros, mais de 3.000 metros ele flutuou, ele foi para a atmosfera, cara, né? E aí então ficou todo mundo preocupado, e ele não usou a arma porque eles estavam muito preocupados em se agarrar na cadeira, né? E aí então ele flutuou tão alto, teve que ir a equipe de bombeiros, de aeronáutica, né? A Força Aérea Americana foi lá e tal, para resgatar esse cara que tava flutuando lá. Eu sei que conseguiram descer o cara, já era noite assim e tal, e aí cheio de repórter, de pessoas, aí perguntaram pra ele, cara, você tá com medo? E ele tava com um zoião desse tamanho assim, né? E aí ele falou, cara, tive muito medo. E aí ele falou, o repórter perguntou pra ele, tá, mas você faria isso de novo? Aí ele falou, não, eu não faria isso de novo. E aí veio a pergunta mais interessante, a resposta mais interessante, que tem tudo a ver com isso que a gente está falando hoje aqui. Perguntaram para ele, o porquê você fez isso? Por que você resolveu ter essa ideia tão doida, né? Aí ele disse assim, é porque eu estava cansado de ficar sentado ali sem fazer nada. Eu estava cansado de ficar apenas sentado ali. E às vezes, cara, nós ficamos sentados ali e você é tão forte essa resposta que fala sobre o sentido de nossas vidas, né? Porque, tipo, o ser humano, ele procura esse sentido todos os dias, ele procura esse propósito todos os dias. E nós não queremos esse relaxamento, né, neurológico, vamos dizer assim, esse relaxamento, eu vou ficar sentado aqui na minha cadeira, tomando minha Coca-Cola, o meu suco, não sei o quê. Não, cara, você naturalmente quer descobrir qual é o seu propósito, para o que você foi chamado, qual é o sentido da vida. E aí, então, a resposta que eu quero dar para você sobre qual é o sentido da vida, e ela tem sim um sentido, é conhecer a Deus. Conhecer a Deus e dar, né, a resposta ao amor de Deus. Então, se você está procurando o sentido para a sua vida, o sentido da sua vida está em Deus, porque Ele te criou, entendeu? Ele te criou, Ele te formou, e você então encontrar esse Deus, se relacionar com esse Deus e dar o seu amor para aquele que te amou primeiro, ter esse relacionamento com Ele, está aí o sentido da vida. Ter um relacionamento com Deus, viver para a glória de Deus. E quando Deus nos criou lá no Gênesis, Ele deu alguns propósitos para nós, Ele deu algumas funções para nós. Olha, vocês vão lá, vocês colocam o nome nos bichos, lá nos animais, vocês lavrem a terra, vocês cuidem, vocês gerenciem a terra. Então esse é o nosso propósito principal, né? Cuidar daquilo que o Senhor criou, cuidar da criação, gerenciar a criação, gerenciar as nossas emoções, gerenciar as nossas vidas e ter um relacionamento com Deus e mais com o Espírito Santo, a qual Jesus deixou para ser o nosso amigo, nosso consolador, aquele que vai nos lembrar das palavras de Cristo. Beleza, galera? Então se você gostou desse vídeo, compartilhe com todo mundo aí. Deixa o seu like, comente aí e vamos junto, todo mundo pensar pro alto e agir pro alto. Valeu, até mais!